A gente fala agora de saúde, mais especificamente de higiene íntima. Afinal de contas, assim como escovar os dentes e tomar banho, a higiene íntima deve ser parte do cuidado diário de cada um de nós. O asseio elimina odores, previne infecções bacterianas ou por protozoários e também a proliferação de fungos. Na correria do dia a dia, alguns cuidados com a saúde íntima são essenciais para a prevenção de doenças provocadas por fungos e bactérias. Esses problemas geralmente vêm acompanhados de alguns sintomas. E a gente aprofunda o assunto, conversando agora com a médica ginecologista Cris Sá. Conosco no Issa Bahia, um prazer recebê-la. Doutora Cris, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Jefferson, bom dia à nossa audiência. É um prazer e uma honra estar aqui com você nessa entrevista, falando de saúde íntima, que é o que eu mais gosto. Pois é, higiene, saúde íntima, que é essencial para o nosso cuidado diário, mas fico aqui imaginando que muita gente, mulheres em particular, ainda devam ter dúvidas sobre o que é realmente necessário. Eu te pergunto, quais são os erros mais comuns que você identifica nesse cuidado íntimo feminino em particular e como é que eles podem ser evitados para prevenir infecções, enfim, outros problemas de saúde? Para começar, a gente não tem uma aula sobre isso, né? Então, a menina cresce, menstrua e não existe uma orientação adequada, uma educação sobre como fazer essa higiene. Hoje, a gente sabe que você precisa ter um sabonete adequado para usar nessa região, porque aqueles sabonetes em barra que a gente está acostumado a usar no banho como um todo, eles têm um pH muito alto e eles agridem essa região íntima, que é uma transição de pele para mucosa, é como se fosse da pele do rosto para a mucosa de dentro da boca. Então, a gente tem um pH, inclusive, que varia com a idade. Então, a criança tem um pH mais pro neutro, a adolescente ali, até a mulher que entra na menopausa, ela tem um pH bastante ácido. E depois que ela entra na menopausa, ela volta ao pH mais para neutro. O desejável é um pH mais neutro? Mais ácido. Mais ácido. Mais ácido. Mas assim, ele muda a depender da fase da vida. Então, nessa mulher que está entrando na pós-menopausa, ela volta a ter um pH mais neutro como a criança. Então, esse sabonete que ela vai usar tem que ser um pH que não mude esse pH. Né? Então tem que ser uma coisa adequada, porque na época da pandemia aconteceu das pessoas usarem muito aqueles sabonetes bactericidas para matar tudo. E aquilo ali para a região íntima é péssimo, porque ele tem um potencial antibiótico que mata também as nossas bactérias protetoras. Agora, um sabonete que, convenhamos, não deve ser barato? Penso eu, não sei, Sim. Um sabonete diferenciado, talvez tenha um preço Infelizmente tem diferenciado um preço diferenciado. E para quem não consegue ter acesso a esse tipo de sabonete? A gente tem outras opções, assim, no próprio mercado, né? Que são aqueles sabonetes íntimos de prateleira de farmácia. Muitos deles, o problema, na verdade, eles têm até hoje em dia um pH adequado, mas o problema é a quantidade de corantes, de conservantes, de parabenos, petrolatos, até alumínio, que fazem mal também para a nossa saúde como um todo. Então, assim, procurar pelo menos aqueles sabonetes mais de bebê, né? Os que tenham menos corante, os que tenham cor mais transparente, porque tudo que é muito colorido tem muito corante e agride nossa saúde. Fora isso, adequar o tipo de calcinha. Quanto mais o tecido mais natural, menos sintético, quanto mais algodão tiver esse tipo de calcinha, no próprio absorvente, né? Hoje a gente vê que nas farmácias tem aquele absorvente que a superfície ela é meio plástica. Aquilo ali eu brinco assim, foi criado por um homem que nunca colocou aquele absorvente. Porque ele realmente ele é muito alergênico, ele assa a mulher, ele irrita. Imagino, tem que ter uma... Protetor de calcinha, doutora. Protetor de calcinha. Recomenda-se ou não? Então, o ideal é que não use. Hoje protege a calcinha, devia proteger... Então, é porque a mulher tem aquela coisa de achar que ela tá suja, né? Essa umidade natural, ela acha que ela tá suja. Na boca a gente tem saliva para higienizar a nossa boca e a gente engole. Na vagina a gente tem uma secreção natural que não tem como engolir, ela escorre e vai ficar ali na calcinha. Então, assim, as mulheres que têm muito mais secreção, que ficam muito incomodadas, o ideal é que use ou um protetor de algodão orgânico, ou hoje existem protetores de pano. De pano mesmo. Tem sites que vendem protetor de pano, que você usa lá, o protetor diário, que é todo de algodão, e você lava ele e reutiliza. E aí o custo sai bem mais em conta. Mas dá um pouquinho mais de trabalho. Tem gente que dá um pouquinho mais de trabalho. A gente quer tudo muito fácil, né? Uhum. Mas cuidar da saúde também dá um pouquinho de trabalho. E não tem tenha que dúvida. Cuidar, não tem jeito. Eu ouço muitas mulheres reclamando de banheiros públicos. Eu não frequento banheiro público, acho sem higiene, ou seja, e de fato, se a gente entrar em banheiros públicos por aí, muitos vão estar nas piores condições, ou seja, são ambientes em que o risco de contaminação acaba sendo elevado. Que recomendações a senhora teria
para as mulheres, no sentido de minimizar esses riscos e garantir a sua saúde íntima mesmo fora de casa? Primeiro, a gente não deve segurar a urina e até as fezes tempo demais, né? Porque isso faz mal para a nossa saúde. Então, assim, tá apertada, tá 3, 4 horas sem ir ao banheiro, precisa ir para fazer xixi, porque você aumenta o risco de infecção urinária. E quando for num banheiro público, evita sentar. Leva o seu um lencinho umedecido, porque às vezes você não tem um papel higiênico, ou um papel higiênico que não está lá numa condição adequada. Lenço umedecido é uma coisa que a gente deve evitar de rotina, mas é importante que a mulher tenha na bolsa para essas situações, porque aí ela faz sua higiene, ela garante que ela vai ficar limpinha e ela não senta ali no vaso. É melhor do que você prender a urina também, porque você entra no dilema. É uma ginástica. E dependendo da roupa, fica mais complicado ainda. Dependendo da roupa, né? Dependendo da idade, né? Se você você não aguenta ficar meio agachada ali muito tempo, se é um xixi que demora demais. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Vida de mulher é difícil, né? Não é fácil, não. Não é fácil. Agora, doutora, e a parte que nos cabe como companheiros, ou parceiros eventuais, ou parceiros regulares, mas de que maneira as más condutas masculinas ameaçam ou comprometem a saúde, a higiene da mulher, a higiene íntima da mulher, e o que é que a gente tem que fazer para não... Primeiro, a higiene íntima masculina é uma coisa que é muito pouco falada. O Brasil é campeão de câncer de pênis. Aliás, E a causa de câncer de pênis é falta de higiene. Pouquíssimo se fala sobre isso. Conversando com um urologista sobre isso, ele me falou, você sabe qual é a causa principal do câncer de pênis? É não lavar o pênis. Eu falei, não acredito. Exato, é falta de higiene. Então, assim, é falta de educação sexual para isso. Né? O homem tem o prepúcio, aquela pelezinha que precisa ser puxada para trás e higienizar ali com água e sabão. Tem uma secreção Tem uma secreção que acumula. Exato. Então, assim, não é higienizada. Então, essa é a primeira coisa que os homens precisam fazer, se higienizar. E segundo, usar preservativo na hora das relações, principalmente nas relações eventuais. Eu acho que isso, assim, é o básico. Agora, e no antes? Mãos, se você está indo ali para uma relação sexual, tanto o homem, ou tanto o parceiro ou a parceira ali na hora da relação, como a própria mulher, na hora que ela vai ao sanitário, ela está na rua, o ideal é que ela lave as mãos, principalmente antes de ir ao banheiro. Né? Porque ela vai se tocar. Então, você está com a mão suja ali da rua, a gente não é orientado para isso. Esse é um outro hábito, então é o contrário, né? A gente acha que tem que lavar depois. Só tem que lavar depois, né? É importante você lavar depois, mas assim, você não lembra que você precisa higienizar antes. Claro, não, higiene é fundamental. Doutora Cris Sá, eu estou vendo que existe uma relação entre saúde íntima e autoestima. Total. É um tema, não é, que a senhora aborda no seu trabalho. Eu te pergunto logo, então, de que forma que a ginecologia, é a chamada ginecologia regenerativa e estética, tem essa relação com o bem-estar das mulheres? Então, hoje os estudos mostram que a mulher que cuida mais da sua região íntima, da sua saúde íntima como um todo, ela tem mais autoestima e ela tem uma vida sexual ainda melhor. Isso é uma coisa que pouco falada. A gente não foi educada para ficar se olhando, se cuidando, muito pelo contrário, né? A gente foi educado para não ver, não tocar, fecha a perna, não olha, é feio, é sujo. Então, a mulher precisa aprender a se tocar, a se cuidar. É uma região que precisa de cuidados, é uma região que precisa ser hidratada, é uma região que é própria para dar prazer. Então, quanto mais ela se olha, quanto mais ela se cuida, mais ela se conhece e mais prazer e autoestima ela tem, por incrível que pareça. Agora, e tem procedimentos, digamos assim, estéticos, porque mais recentemente também se passou a cultuar, merecidamente, a região, mas que tipo de procedimento é excessivo ou pode criar algum fator de risco? Métodos de depilação, sei lá o que é que... Depilação é um fator de risco, a depender do tipo de depilação, por exemplo, quando você raspa ou com cera. A depilação raspando aumenta o risco de foliculite, que são aquele fiozinho encravado, que aí você começa a ter cicatrizes, você começa a ter escurecimento da região. A depilação com cera, ela, além de escurecer, ela deixa a região também mais flácida, porque você faz isso com muita frequência. Escurece, pelo calor da cera. Então, aquele contato com o calor ali frequente. É uma região que naturalmente já tem uma tendência de escurecer pela concentração maior de células que produzem a melanina. Então, ela já escurece mais fácil. Ela já escurece com as alterações hormonais que a mulher passa. Então,
depois dessa coisa dos nudes, de mandar nude, a mulher passou a se olhar mais. E aí veio muito mais essa necessidade estética, porque ela começou a se olhar e dizer, olha, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu queria mudar, eu queria clarear, eu tenho lábios maiores que eu queria diminuir, porque além de incomodar visualmente, incomoda muito funcionalmente, que às vezes é na relação, às vezes é andar de bicicleta, usar uma calça jeans. Por isso essa relação com a autoestima Com a autoestima, também. Exatamente. Aí, se ela está insatisfeita com a sua região, porque dói, porque incomoda, e ela ainda tem vergonha quando ela está ali nua com o seu parceiro ou sua parceira... Corta barato. Né? Corta barato, claro, ela só quer com luz apagada, ela quer evitar que ele veja, né? Então, quando ela, por exemplo, faz uma cirurgia íntima, isso muda a autoestima dela e é uma cirurgia que ninguém vê. Né? Não é uma cirurgia ali no rosto que ela está andando na rua e todo mundo, nossa, você operou o nariz. Os procedimentos estéticos nessa região mais comuns são quais? Atualmente, eu acho que a maior busca é a cirurgia íntima para redução de lábios e o clareamento íntimo. E aquela cirurgia, eu não me lembro o nome, a senhora vai me ajudar aí. Quando, por exemplo, a mulher já teve vários filhos e aí quer tornar o canal vaginal mais apertadinho. Então, ali é uma perineoplastia. Como é que é? Perineoplastia. Perineoplastia. Hoje tem se feito menos porque você tem outras tecnologias para deixar essa vagina mais apertada, além da fisioterapia pélvica. Então, hoje a gente tem tecnologia como radiofrequência, laser, ultrassom microfocado, que fazem um apertamento dessa região vaginal. E, além disso, você trabalhar essa musculatura, ela deixa ainda mais fortalecida. Ginástica sexual. Ginástica pélvica, pélvica. Ou pompoarismo, né? A diferença... Pompoarismo, eu estava tentando lembrar esse nome também. É uma técnica tailandesa. Tailandesa, né? É porque a diferença do pompoarismo é que é uma técnica voltada para o sexo, né? Para estímulo sexual. O fortalecimento é voltado apenas para o fortalecimento. Mas não são técnicas desse pompoarismo também, não? Porque... Mas você pode usar, claro que você pode usar. O pompoarismo vai fortalecer do mesmo jeito. Vai fortalecer a musculatura. Vai fortalecer a musculatura vaginal. É exatamente, do assoalho pélvico. Que vai ajudar não só nessa questão de estreitamento da vagina, como também em evitar incontinência urinária. Que, pra gente, é uma situação onde a gente sempre acreditou que é o natural. A mulher vai envelhecer, vai perder xixi. Se você for hoje numa prateleira de farmácia, cada dia mais ela aumenta de tamanho com fraldas geriátricas, absorventes para incontinência urinária. E eu faço assim uma apologia. Perder xixi não é normal. A gente tem tratamento, a gente tem como prevenir. Então, a gente não pode normalizar isso, né? Essas fraldas, os absorventes são ótimos para você não ficar passando uma vergonha na rua. Mas a gente não pode normalizar. A incontinência urinária é tão comum nas mulheres quanto nos homens? Eu pensava até que era mais comum entre os homens. Não, é mais comum nas mulheres. É mais nas mulheres? Porque o homem tem a questão da próstata. Sim, mas aí é mais comum depois da cirurgia, né? Só depois da cirurgia? Ou quando ele tem um aumento de próstata. Aí naquele momento... Que é aquela hiperplasia benigna. Aquela que você pode aumentar incontinência nesse momento. Mas assim, a mulher com envelhecimento, ela vai perdendo hormônio, que deixa a sustentação da uretra mais flácida. E também ela vai perdendo sustentação mecânica com a própria musculatura. Por isso que a gente precisa fazer esse trabalho de orientar a fazer fortalecimento da musculatura pélvica, que é músculo igual o músculo que a gente tem no corpo inteiro, que se a gente não malha, ele fica fraco. Flácido. E, além de tudo, sustentar essa mucosa que também ajuda ali na uretra. E voltando isso, nos faz voltar de novo a questão da higiene e da higiene íntima, porque a urina acumulada ali na calcinha tal também irrita, deixa ela assado, o uso contínuo de absorvente. Infecção urinária também. Pode aumentar risco de infecção urinária e outras infecções vaginais também, porque você está ali em contato o tempo inteiro com absorvente ou com uma fralda, sem falar na perda da qualidade de vida, porque mulheres que estão perdendo mais urina perdem inclusive vontade de sair de casa. Então você começa a ter, pelo receio de passar uma vergonha. Claro. Então você começa a ter uma limitação social também. Agora, doutora, esse é um assunto que é tão importante, mas, claro, tem muito tabu em volta disso. Tem uma dificuldade da informação chegar, por exemplo, para meninas adolescentes. Ou mesmo mulheres jovens que não tiveram acesso a isso e terminam comprometendo a saúde por falta de informação. Né? E tem o temido Dr. Google também, né? Que termina, às vezes, colocando as pessoas em situações de pânico, às vezes, por uma informação mal interpretada que pegou na internet. Quais são as fontes de referência, de boas referências que as pessoas podem ter, independente de ter o acesso a um consultório especializado, que nem todo mundo tem acesso,
mas fontes confiáveis de informação que possam orientar as mulheres nos cuidados com a sua higiene íntima. Estou aqui pensando, viu? Hoje tem muito, assim, muita informação boa no Instagram. Você tem muitos médicos dando informações boas, gratuitas no Instagram, então que você pode seguir. Porque tem de tudo também no Instagram. E tem de Instagram, tudo, né? Claro. E tem... Mas, assim, tem muito ginecologista hoje falando... Estou falando da minha área. Fonte, né? Tem que checar a fonte, né? As fontes, vídeos no YouTube, exato. assim, que tem médicos referenciando. Então, assim, isso é muito bacana, porque você tem um acesso mais fácil. É lógico no seu Instagram, a senhora passa essas dicas, divulga bastante, então aproveita e divulga o seu Instagram também. Meu Instagram é doutora Cris Sá, tudo junto. E lá eu falo muito sobre tudo isso que eu estou falando, né? Eu faço essa apologia do que perder xixi não é normal. Você falou de adolescentes e jovens, eu lembrei de Larissa Manoela, aquela atriz que canta. Sim. Ela, acho que tem uns 2 anos, ela falou que assim, que achou, ela perdia urina e ela achou que isso era normal e começou a usar fralda nos shows. Ela, 20 anos. Então, assim, a gente não... Normal, né? Nada normal, a gente não pode normalizar isso. Ainda mais nessa idade, perder urina. E eu penso que em idade nenhuma. Ok, sempre bom a gente falar sobre saúde, afinal de contas, queremos, todos nós, muito bem saudáveis. Doutora Cris Sá, médica ginecologista, muito obrigado aí pelas aulas, pela disponibilidade. Um bom dia para a senhora, até uma próxima. Eu que agradeço o convite. É sempre bom falar sobre saúde íntima. Não tenha dúvida. Será convidada mais vezes. Combinado. Muito obrigado, viu? 8h46 aqui na Tarde FM.